Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes, pronto para mais uma aula de retroprogramação básica? Então, na última aula nós olhamos lá as variáveis, tudo que a gente precisava saber sobre variáveis no MSX Basic, e hoje nós vamos olhar o que nós podemos fazer com essas variáveis. Então hoje nós vamos começar o nosso primeiro mergulho em cima dos operadores do MSX Basic, olhando suas precedências, quais operadores existem, como é que eles são analisados. Então vem comigo para o emulador que hoje a aula é longa. Então, pessoal, primeiramente você vai precisar pegar o código da aula de hoje, né? O código da aula de hoje está no GitHub do nosso queridíssimo Debate Creator. Se você não sabe entrar no GitHub nem dar o get do código, você pode olhar as aulas anteriores. Nas aulas anteriores tem lá como você pega o código. Queria agradecer aqui o Insolitum e o Biga Linux, que estão estudando o Basic com a gente, já entraram lá no GitHub do Debate Creator, já baixaram o código, github.com/debatecreator, e lá dentro nós temos essa pasta aqui, ó, Debate Creator MSX Basic. É essa pasta aqui que tem o conteúdo da aula de hoje. Se você entrar aqui nesse cara, você vai ver que tem aqui várias pastinhas, e o exercício de hoje está dentro dessa pastinha aqui, ó, a pastinha Arithmetic, porque nós vamos usar hoje os operadores aritméticos, nós vamos aprender sobre os operadores aritméticos. Então, se você baixou direitinho o folder do Debate Creator, lá como foi dito na última aula, você pode ver aqui Open Folder, aí dentro do seu, onde você botou, vai ter a pasta MSX Basic, e aí você entra nessa pasta Arithmetic aqui, e você vai ver que essa pasta Arithmetic, ela tem esses programinhas aqui, que são os programinhas que a gente vai usar hoje para demonstrar para vocês os operadores aritméticos do MSX Basic. Então vamos embora. Se você está acompanhando as aulas de algoritmo, que está na outra playlist lá de algoritmo, eu recomendo muito que você que quer aprender a programar, acompanhe a playlist de algoritmo. Você viu que na última aula a gente aprendeu esse algoritmo aqui, que é o algoritmo de contar as coisas. É o famoso algoritmo contador. Nesse algoritmo contador aqui, bacanudo, nós já usamos operadores aqui, e você já está familiarizado com operadores aritméticos, porque você já usou eles. Olha aqui, tem um operador aritmético bem aqui, ó. C igual a C mais 1, usa o operador aritmético adição. E os operadores aritméticos são exatamente isso, são operadores que são utilizados pelo Basic para fazer contas como na matemática. Se você olhar aqui, esses operadores, eles são exatamente como os operadores matemáticos, e por serem iguais aos operadores matemáticos, eles têm ordem de precedência. Então, se a gente olhar aqui todos os operadores aritméticos que nós temos no Basic, vocês vão ver que nós temos diversos operadores aqui, ó. Nós temos exponenciação, o negativar, né, que é trocar o valor de um valor positivo para um valor negativo, inverter o sinal de um valor, multiplicação, para você multiplicar números, divisão, para você dividir números, divisão inteira, que ele divide dois números, mas entrega apenas a parte inteira da divisão, o resto da divisão, que ele divide dois números e te diz qual foi o resto dessa divisão, a adição e a subtração. Eu aqui nessa listinha, eu já coloquei esses operadores da ordem do maior precedência para menor precedência. Mas a gente consegue ver isso melhor aqui nessa tabelinha que eu montei aqui para vocês, que é a tabelinha que tem qual é o operador e qual é a precedência dele. Então aqui o primeiro operador é a exponenciação. A exponenciação a gente lê como, por exemplo, b elevado a 4. Se você pegar isso aqui num código, isso aqui quer dizer que você está pegando b e elevando à quarta potência. Então, o sinal da exponenciação é esse cara aqui, e ele é o primeiro operador no MSX Basic a ser avaliado se você tiver uma longa expressão aritmética. Primeiro ele vai fazer as exponenciações.
O segundo operador aqui, em matéria de precedência, é o negativo, mas não a diminuição, porque a subtração, ela tá aqui, ó. E ela usa o mesmo símbolo. Só que a subtração, ela é um operador binário. Você precisa de dois termos para efetuar. O negativo, ele é um operador unitário. Você só precisa de um único operador para efetuar a mudança de sinal. Então, se você vê alguma coisa no seu código assim, ó, menos 10, você sabe que você está trocando o valor de 10 para negativo 10. Se você encontrar uma coisa talvez até melhor aqui, fosse alguma coisa assim do tipo V é igual a menos V, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para pegar o valor da variável V e inverter o sinal dela. Se ela for, por exemplo, 2, ela vai virar menos 2. Se ela for 10, ela vai virar menos 10. E a gente lê assim 10 negativo, né? Quer dizer que nesse caso aqui seria V negativo, que é o negativo de V. Ele é o segundo operador mais importante. Então, primeiro resolve-se as exponenciações, depois resolve-se os números negativos. E aí vem a multiplicação. O terceiro cara é a multiplicação. A multiplicação ela é representada pelo sinal de asterisco. E aqui é um exemplo. Se você vê 7 vezes 6, você sabe que você está multiplicando 7 por 6. E lê 7 vezes 6. Aqui a gente tem também a divisão. A divisão, como vocês podem ver, ela também está no nível 3. Então as multiplicações e as divisões elas são resolvidas ao mesmo tempo. Então você resolve todas as multiplicações e divisões. Primeiro, exponenciação, mudança de sinal, multiplicação, divisão. E aqui um exemplo, divisão, 20 sobre 4, 20 divididos por 4. É assim que a gente lê. Aí aqui começam as coisas um pouco diferentes, que nem sempre tá fora daquela matemática do dia a dia que a gente usa normalmente. O quarto operador em matéria de precedência é a divisão inteira. A divisão inteira ela é representada pela barra invertida. Se você usar a barra normal, você está dividindo. Se você usar a barra invertida, você está fazendo a divisão inteira. E o que é a divisão inteira? A divisão inteira é você pegar apenas a parte inteira de uma divisão. Então, se eu pegar aqui 10 dividido por 3, se eu pegar aqui a calculadora e dividir 10 por 3, 10 dividido por 3, você vai ver que vai dar uma dízima. 3,33333 infinitamente. Você vai pegar esse valor se você usar a barra normal. Se você usar a barra invertida, que é o resto da divisão, o que vai retornar para você é só esse primeiro 3 aqui que está antes da vírgula, que é o que a gente chama de parte inteira do número. Então, se para você o resto da divisão não é importante, você usa a barra invertida, que é esse cara aqui. E a gente lê esse cara inteiro da divisão de 10 por 3. Ok? E agora, tranquilo, né? Agora a gente tem o quinto operador na ordem de precedência, que é o mod. O mod, ele significa resto da divisão, que é exatamente o contrário daquele exemplo que eu mostrei para vocês. O que é o resto da divisão? O resto da divisão, vamos supor, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 e dividir por 2, Titio Manel vai dividir 1 por 2. 1 dividido por 2. Se eu tentar dividir uma unidade para duas pessoas, o que vai acontecer? Eu não posso pegar aquilo e dar, por exemplo, se você tem aqui uma maçã, e você quer dar essa maçã para duas pessoas, e você não quer dividir a maçã ao meio, o que vai acontecer? Você não pode dar maçã nenhuma para ninguém. Então ninguém vai ficar com uma maçã inteira.
E como ninguém vai ficar com a maçã inteira, vai sobrar uma maçã. Esse aqui é o resto da divisão. Então, se eu fizer 1 mod 2, a resposta disso aqui vai dar 1. Porque eu não tenho como dividir uma maçã para 2 pessoas. Então, cada um desses vai ficar com 0 e vai sobrar uma maçã. Então, agora aqui no nível 6, sobraram apenas os mais elementares operadores aritméticos da matemática, que são, no nível 6 aqui, na 6ª prioridade, a adição e a subtração. Todo mundo conhece adição e subtração. 10 mais 5 é igual, por exemplo, 10 mais 5 e 20 menos 7, igualzinho a matemática. 10 mais 5 é igual a 15, todo mundo sabe. E 20 menos 7 é igual a 13, todo mundo sabe também. Esses são os últimos elementos que compõem a tabela das prioridades. Então vamos lá rodar o nosso código para a gente ver tudo isso acontecendo aqui. Vamos ler esse código aqui em Basic. Primeiro a gente vem aqui na linha 3 e limpa a tela. Depois a gente cria uma variável VL igual a 2. Nesse caso aqui, VL é uma variável de precisão dupla, porque é o que acontece quando a gente declara uma variável sem o símbolo. Por exemplo, se eu quisesse uma variável inteira, eu declararia VL percentual, né, para dizer que é uma inteira. Mas como a gente não botou aqui nenhum símbolozinho depois do nome da variável, ela vai ser declarada como uma variável de precisão dupla. Ou seja, estamos gastando memória aqui. E aí aqui, ó, nós temos a nossa variável E, que vai ser igual a VL elevado a 2. VL é igual a 2, 2 elevado a 2, quanto é que dá? 4. Então, nesse momento, E é igual a 4. Logo ali a gente tem a negação, a gente pega o valor N, que é igual a 2, e aí a gente muda o sinal dele. N vai ser igual a menos 2. Ali a gente tem uma multiplicação, que é VL vezes 10. A gente está pegando ali 2 e multiplicando por 10. Então, M vai ser igual a 20. Aí aqui nós temos a divisão. Todos nós sabemos que 20 dividido por VL, sendo VL igual a 2, é igual a 10. Então aqui a gente tem, na divisão, a gente tem 20 dividido por 2, que é igual a 10. Esse meu 2 aqui ficou parecendo 1. E esse meu 20 ficou um garrancho, mas é 20 dividido por 2, que é igual a 10. Aqui embaixo a gente tem a divisão inteira. Então a gente está dizendo aqui 2 divisão inteira 3. Isso aqui vai ser igual a 0, por aquela explicação que eu dei para vocês. Não é possível dividir 2 por 3 de forma inteira. Então o resultado disso certamente vai ser 0, porque isso aqui vai dar algo tipo 0, alguma coisa. E a parte inteira é o 0. Aqui a gente tem o mod, que nós explicamos anteriormente. Então se eu pegar 2 mod 3, a gente vai pegar o resto dessa divisão, que vai ser igual a 2. Porque não se divide de forma inteira 2 por 3. Então ninguém vai ficar com maçã nenhuma e vão sobrar 2 maçãs. E aqui nós temos finalmente a adição, onde a gente está somando aqui VL mais VL. VL é igual a 2, então 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui vai dar 4. E por último a gente está pegando aqui na subtração. A gente está pegando 10 menos VL. VL é igual a 2. Então isso aqui vai dar 8. Vamos executar esse cara para ver tudo isso acontecendo? Vamos lá. Terminal, novo terminal. Vamos lá para a pasta do Arithmetic. Como a gente está no PowerShell, é ./make, né? Por levantar, nós vamos ter um disquete com todos esses programinhas aqui. O que a gente quer rodar agora é o opera.base. Então vamos digitar aqui Files, a gente vê o que tem no disquete. O opera.base é aquele ali, então vamos dar um run direto nele. Tá lá. Os valores que a gente colocou todos, né? Pode voltar aí no vídeo e ver que vai bater tudo direitinho.
E esse é o nosso programinha que mostra todos os operadores aritméticos do MSX Basic na sua ordem de precedência. Mas, Manuel, não estou satisfeito com essa ordem de precedência e eu quero analisar a minha expressão aritmética de outra forma, né? Então, para isso, nós vamos olhar esse outro código aqui, que é o CPSP, que é um acrônimo de com parênteses e sem parênteses, que é esse cpsp.base aqui, que também está aí na sua pastinha, para olhar o uso do parêntese, tá? Se a gente usar, por exemplo, uma expressão sem parêntese, como essa aqui que está apresentando aqui, ó, 10 mais 1 vezes 2, qual vai dar o resultado desse cara aqui? Esse cara aqui, primeiro você vai resolver, obviamente, a multiplicação, porque ela tem uma precedência maior. Então você vai fazer 1 vezes 2. 1 vezes 2 é igual a 2. E depois você vai resolver a adição. Então você vai ter 10 mais 2. Isso aqui vai dar 12. Certo? Certo. Agora, olha como o parêntese é importante. Se eu olhar aqui, a expressão com parêntese, olha que interessante. O parêntese aqui, ele diz para a gente resolver essa expressão primeiro. Então, se a gente pegar a expressão entre parênteses primeiro e fizer 10 mais 1, a gente vai ter 11. E aí, se a gente pegar 11 e multiplicar por 2, a gente vai ter 22. Então, se a gente executar esse cara aqui, a gente vê que a mesma expressão com e sem parênteses vai dar valores diferentes. Com parênteses, ele vai dar 22 e sem parênteses ele vai dar 12, certo? Vamos testar esse cara aqui agora para a gente ver isso? Então, vamos lá. Vamos dar o ponto make de novo aqui. Vamos dar mais uma vez o files aqui. Agora aqui a gente vai rodar esse cara aqui. Então vamos lá. Vou dar aqui o run cpsp.bash para a gente executar o programinha em Basic. E ali, ó, exatamente como eu expliquei, ó, 22 e 12, porque nós alteramos aqui a ordem a qual os operadores aritméticos têm a sua prioridade usando parêntese. Outra coisa importante para a gente explicar para vocês também é que o símbolo de soma também pode ser aplicado nas strings. Então, por exemplo, aqui nessa expressão aqui, ó, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo print A$ mais B$. Só que a gente sabe que A$, por estar terminando com dólar, é uma string. Então, qual vai ser o resultado disso aqui? Ele vai primeiro pegar a string computador, que é essa string aqui, e no final dela ele vai concatenar a string MSX. Então, vamos ver a resposta desse cara aqui? Tá vendo lá, ó? A resposta dele foi computador MSX. Ou seja, quando você usa o símbolo de mais aplicado a strings, na verdade você não está usando um operador aritmético. Você está fazendo uma concatenação de strings. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido os operadores aritméticos do Basic MSX. Espero que a aula tenha sido útil para vocês. Se você gostou, não esqueça de dar o like. É muito importante você dar o like. Peço também encarecidamente que você se inscreva no canal. Estamos no caminho para chegar a 250 inscritos. Queremos chegar a 1000 para que a gente possa fazer um din-din aqui com as aulas. E muito obrigado a você que acompanhou até agora. Mas acima de tudo, nunca se esqueça, meu amigo. Seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.